Sejam muito bem-vindos ao 11º episódio do Pode Processar Podcast. Eu sou Marcele Passos, advogada especialista em Direito Previdenciário e Planejamento Previdenciário. E hoje nós trazemos um convidado muito especial para o programa. Ele que é advogado especialista em Direito Previdenciário, sócio e gestor do DNCS Advogados Associados desde 2008, palestrante e professor de Direito Previdenciário, mentor de previdenciaristas, autor de cursos e do livro Algoritmos do Planejamento Previdenciário e especialista em Planejamento Previdenciário. Seja muito bem-vindo, Dr. Valbert Tucanges. Muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade. É um prazer imenso poder discutir as atualizações do direito previdenciário e compartilhar informação com toda a sociedade. Então, o nosso tema de hoje é sobre alterações que nós tivemos e atualizações no planejamento previdenciário e o que esperar no ano de 2025. Doutor, nós vamos começar por um panorama geral. Nós sabemos que a emenda 103 de 2019 ela veio trazendo muitas alterações e alterações que vão ainda perdurar durante algum tempo, com mudanças paulatinas na legislação, especialmente no que concerne às aposentadorias. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela praticamente deixou de existir, fica pendente de legislação complementar. E o senhor pode dizer para a gente um pouquinho sobre quais alterações vieram para esse ano de 2025 nas aposentadorias, nas regras? Marcelo, é verdade que a reforma da Previdência ela alterou não somente as regras de acesso aos benefícios, mas também o regramento de cálculo. Eu costumo dizer para a minha equipe, meus clientes, que não basta hoje você saber se pode ter direito a uma aposentadoria, você tem que saber quanto vai receber, e por isso que é muito importante o planejamento previdenciário. Em 2025, por exemplo, nós vamos ter alterações nos requisitos de duas regras. A regra de transição da idade mínima progressiva, que o homem vai ser exigido 64 anos e da mulher 59, e a regra dos pontos, que se exige do homem 102 pontos e da mulher 92 pontos. Então é interessante um cliente sempre fazer uma análise previdenciária, um planejamento previdenciário prévio, para saber se ele tem um direito adquirido, ou seja, se ele já poderia se aposentar com as regras anteriores à reforma da Previdência. Caso ele não se enquadre nessa possibilidade, aí ele vai se enquadrar nas regras de transição, que é aquele meio termo entre as regras antigas e as regras novas. As regras novas se aplicam a quem ingressou no sistema previdenciário a partir do dia 14 de novembro de 2019. Então, cada linha do tempo dessa precisa ser muito bem descrita para enquadrarmos o melhor direito e o melhor benefício aos nossos clientes. Especificamente quanto a essa alteração na normativa de cálculos, e pontuou muito bem sobre planejamento. Eu recebo muitos clientes no escritório que são muito jovens, e aí muitos deles querem saber sobre aposentadoria por invalidez. Eu acredito que foi uma das maiores perdas em relação de termos de cálculo dentro dos benefícios. Não só nas aposentadorias programadas, mas a própria aposentadoria por invalidez. Que ela deixa de ser 100% da RMI e passa a ser 60% mais 2%. Acompanhando ali o regramento das aposentadorias programadas. Quem aposenta por invalidez muito novo acaba pegando um salário mínimo ou um salário muito menor. Na verdade, isso foi uma teratologia, Foi um absurdo jurídico que aconteceu no cálculo da aposentadoria por invalidez, até porque ninguém quer ficar aposentado por invalidez, Todo mundo quer buscar um trabalho, um crescimento profissional. É tão absurdo que o auxílio por incapacidade temporária, mais conhecido como auxílio-doença, a renda mensal inicial dele é composta por 91% do salário de benefício, enquanto a aposentadoria por invalidez, que passou a se chamar a aposentadoria por incapacidade permanente, paga, como você bem disse, 60% dessa média. Inclusive, pegando o gancho, o INSS agora vai começar uma nova operação, pente fino, das aposentadorias por invalidez, com a previsão de revisar 800 mil benefícios. É até importante alertar a todos sobre essa possibilidade, porque o INSS não pode convocar alguns casos de pessoas que recebem esse benefício, como, por exemplo, quem foi aposentado por invalidez em decorrência do HIV, ou quem tem HIV. Não é que, para não ser chamado, ele tem que ter a aposentadoria com base no HIV. Ele pode ter HIV e a aposentadoria não ter sido decorrente do HIV, mas se ele tiver HIV, ele não pode nem ser convocado. Quem tem 60 anos de idade e quem tem 55 anos de idade e já recebe benefício por incapacidade há mais de 15 anos. As pessoas não podem nem ser convocadas.
E o mais triste é que quando o INSS lança uma campanha de pente fino, ele já prevê a economia de milhões que vai fazer, ou seja, o cidadão é colocado em último plano. Isso é muito triste. Por isso a importância sempre do cliente, de nós advogados, falarmos sobre essas questões previdenciárias, porque o INSS também não fornece informação correta. A simulação do INSS ela não é verídica, ela não gera segurança alguma para o cliente, que muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, é levado a engano. Então isso há um prejuízo muito, às vezes, de uma forma que não se repara, porque é uma vida de trabalho, uma vida de sacrifício, de contribuições. A gente sabe que vive num país que o Estado é o nosso sócio, né? O nosso sócio ali oculto, né? E que na hora também de ter uma contraprestação social, ele não faz o seu papel, infelizmente. Essa é uma dura realidade e eu acompanho de perto. O segurado rural, ele é um grande contingente dentro do meu escritório, mas também tem uma boa parcela do urbano. E o urbano, ele se confia muito na calculadora do INSS, tanto para o tempo da contribuição quanto para a remuneração. Às vezes ele não tem nem um lançamento lá de algum serviço que ele fez, alguma carteira assinada que ele teve, e está contando ali com aquele período, como se já tivesse tudo ok. Eu acredito que isso é muito importante até mesmo para uma consultoria prévia do nosso cliente. Porque já imaginou, o cliente passou anos trabalhando e ele está confiante de que está tudo no sistema, porque a pessoa que trabalhou, ela sempre confia que o Estado está anotando ali o que ele fez. Ela confia que as informações estarão lá, normalmente não estão, e quando estão, podem ser que não estejam da forma correta, né? Às vezes aquele cidadão, ele preencheu uma guia abaixo do mínimo, o INSS até então, aquela calculadora vai contar aquele tempo, só que a gente sabe que ele vai precisar complementar, de fato. Exatamente. Né? Às vezes tem um pagamento em atraso que o simulador do INSS não identificou, talvez aquele período não seja contabilizado para carência, que é um dos requisitos para se aposentar. Então são muitas variáveis que podem levar o cliente que não faz uma análise prévia com um especialista a engano. Só retomando o assunto do pente fino que nós teremos nos benefícios por incapacidade, no caso do HIV, vamos supor que eu seja cliente e eu esteja em gozo de algum benefício por incapacidade, de alguma aposentadoria por invalidez que não seja decorrente do HIV, mas eu tenho HIV. Como é que eu faço para comprovar para o INSS e não precisar passar no pente fino? Eu tenho que me submeter à perícia médica? Você pode fazer um requerimento junto a 135, né? E fazer essa informação, porque o que pode acontecer? A pessoa se aposentou por invalidez em razão de um problema na coluna. Vamos lá. Depois de 10 anos, ela teve um HIV. O INSS não está sabendo disso. Então o INSS pode convocar essa pessoa. Se ela for convocada, ela pode ligar no 135 e vai ser aberta uma tarefa para que ela anexe esses documentos comprobatórios do HIV, laudos, exames, medicação, e aí é feita essa solicitação. Sim. O INSS pode aceitar, pode negar, mas o fato é que essa pessoa, mediante até um mandado de segurança preventivo, pode ser que ela não seja levada à perícia, mas é interessante ela buscar o auxílio de um advogado. Como é que você vê a situação do mandado de segurança aqui na nossa Justiça Federal? Na verdade, o mandado de segurança hoje, ele meio que vulgarizou. Sim. Né? É o que se chama de fura-fila, né? Ele tem preferência. Eu comparo o mandado de segurança com as salas VIPs dos aeroportos. Não é mais VIP, que todo mundo já acessa, né? Então, o mandado de segurança, ele é um remédio ainda interessante, né? Porque, de fato, você quer buscar uma implantação de um processo que você já está aguardando anos, né? Existe um prazo para isso. Você impetra o mandado de segurança, tem uma resposta, certo? O mandado de segurança nos casos dos beneficiários que não deveriam ser convocados, né? Você pode impetrar o mandado de segurança para que aquele cidadão não seja submetido a uma perícia, entende? Mas mesmo assim, mesmo com o mandado de segurança, talvez seja interessante ele ir à perícia, no caso dos aposentados por invalidez, para garantir alguma situação, porque pode ser que esse mandato não seja julgado até lá. E isso causa uma situação de apreensão muito grande às pessoas que normalmente só têm como fonte de renda esse benefício. Com certeza. E um ponto que eu chamo muita atenção, até fiz uma publicação essa semana, é que os beneficiários de benefício por incapacidade, no caso a aposentadoria por invalidez, eles podem transformar esse benefício em aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição.
Ótimo. A depender das circunstâncias de novas contribuições, né, para contabilizar esse período como carência. Então, talvez seja uma alternativa para que essa pessoa tenha mais segurança no recebimento de um benefício, porque tem pessoas que já recebem o benefício por 15 anos, por 10 anos, por 6, 7 anos, mas existem outros períodos que, somados a este, poderia proporcionar uma aposentadoria mais rentável e mais segura, né? A qual ela não poderia ser mais convocada para uma revisão. E a tendência, Marcelo, é que as revisões aumentem, né? Já tivemos revisão do BPC no final do ano passado, auxílio-doença também já está engatilhado, agora a aposentadoria por invalidez, e a tendência, normalmente, das revisões é sair cortando, depois que vai analisar. Isso gera um prejuízo financeiro e moral, né, a todos os nossos clientes. Sim, eu verifico que a gente está em uma gestão muito gastadora e à medida que eles gastam muito, eles também tendem a querer cortar muito. Você verifica, nós já estamos, como você próprio disse, muitos pente finos vindo aí. Verifica alguma supressão, não sei se o termo seria supressão de direitos, mas alguma intervenção mais forte nos benefícios, como principalmente o BPC. Eu vejo muitos advogados falando que BPC é o benefício do ano, o BPC vai estourar. Só que eu vejo que a tendência é que os benefícios eles diminuam progressivamente. Eu acredito que a tendência é diminuir, porque inclusive o INSS agora fez uma parceria, contratou um sistema de 10 milhões de inteligência artificial para prevenir contra fraudes. Né? Existem também muitas quadrilhas, e aí a gente tem que ir para o outro lado da moeda, Sim. que realmente recebem benefícios de uma forma indevida. Então, muitas questões serão, sim, levadas a esse pente fino. O INSS está aprimorando o uso de inteligência artificial para que possa reduzir as fraudes. Tem muitas pessoas recebendo benefício de forma indevida, tirando de quem poderia receber de uma forma devida. Então, além da questão de uma economia financeira para o Estado, tem a questão da fraude, que a gente tem que falar, a gente não pode também esconder isso de todo mundo que está participando aqui do podcast. Sim, é interessante porque teve inclusive uma alteração agora para investigar mais um cruzamento de dados de base governamental e de acessos a sistemas públicos, como, por exemplo, uma conta de luz, uma conta de água, cruzamento de dados com um CAD único para ver se aquela pessoa realmente mora naquela casa, se ela não mora naquela casa. Até com concessionárias parece que eles, né, vão fazer esse cruzamento de dados para identificar bens e nome da pessoa. Sim. E tem que ser feito mesmo, porque o benefício tem que ser pago para quem de fato tem direito, para quem de fato preenche os requisitos. Não pode... Até porque, Marcelo, é que eu falo, o dinheiro é nosso. Com certeza. Né? A gente não pode defender uma conduta irregular de alguém que está recebendo benefício de uma forma indevida. Porque ele está prejudicando não só uma outra pessoa, como nós também que pagamos nossos impostos e que se destinam a isso também. Com certeza. Mas é o que eu estava dizendo, eu verifico muito que é uma situação que vai à medida do tempo, seja progressivo, eles vão. Tentar restringir mais direitos. Nós já tivemos uma reforma recente e aí a gente pula para aquela parte da aula de geografia que a gente não gostava muito de assistir, da pirâmide etária. A gente está tendo uma pirâmide que está ficando cada vez mais reta, menos pessoas ingressando no mercado de trabalho. Nós temos muitos jovens que são os famosos nem trabalham, nem estudam, não estão contribuindo para a Previdência. Uma quantidade enorme de idosos, a expectativa de vida vem aumentando. Então, como você vê esse cenário daqui a alguns anos? O cenário é preocupante, sim, para fins de Previdência. Informalidade, desemprego, e os empregos que existem hoje se chamam de mejotização, né? Sim. A mejotização. Então, vamos lá. Você vai hoje numa barbearia, e eu não estou criticando barbearia, tá? Eu só estou trazendo um fato, sim. Cada um sabe o que faz. O barbeiro, ele é uma MEI. Se ele é uma MEI, como é que vai funcionar o recolhimento previdenciário dele? Ele vai ser o responsável por isso. Então, ele vai recolher 5% sobre o salário mínimo. Então, já há um déficit da Previdência. Porque se ele fosse empregado da barbearia, o recolhimento seria diferente. Então, ele geraria até mais impostos para o Estado, FGTS, contribuição social e demais impostos dos vínculos de emprego. Então, o desemprego, a informalidade e a mejotização, com certeza vão agravar esse quadro da Previdência, né? Lembrando que Seguridade é Previdência,
saúde e assistência. Sim. Além disso, as pessoas de fato que podem não pagar o INSS, por tanta insegurança e mudança que tem ocorrido, e mudanças que vão ocorrer, porque vão ocorrer outras reformas, elas de fato não vão pagar, apesar de que é uma obrigação, porque a contribuição previdenciária é um tributo. Sim. Né? O fato gerador da contribuição é o exercício de atividade econômica. Ah, doutor, mas eu não pago. Tá, você também está em débito previdenciário. Eu sou advogado, ganho R$5.000 por mês e não pago porque eu não acredito no INSS, mas o meu cartão de crédito é 10 mil. Vai cruzar dados em algum momento e você vai receber uma cartinha para pagar o que deve. Então, o planejamento previdenciário, como a gente bem falou, ele não se resume apenas a organizar, fazer um estudo para a futura aposentadoria. Ele é uma blindagem previdenciária. Com certeza. Então, qual é o plano que eu posso pagar menos? Entende? O que eu posso fazer com esses meus rendimentos? Então, é muito importante ter esse conhecimento para que você evite receber uma multa lá da Receita Federal, que é normalmente 100%, juros, correção monetária, e é um débito que vai ficar muito alto. Mas, de fato, as pessoas não têm estímulo algum para pagar o INSS porque percebem que um retorno não é aquilo que ele quer. Porém, eu gosto sempre de falar, INSS é um seguro social. INSS não é investimento. Você não vai contribuir no INSS como se investimento fosse. Isso aí a gente faz com ações, com fundos imobiliários, com ETFs. INSS é um seguro. Sim. Que tem uma condição obrigatória a quem exerce atividade econômica. Sim, eu gosto muito de falar porque a gente vê muitos investidores, muitos profissionais da área dos investimentos falando, não invista no INSS, INSS não vai assegurar seu futuro. É como se fosse uma faculdade, não uma obrigação, né? E não é bem isso. Exatamente. Mas a gente também tem que levar em conta que se for considerar no curto prazo, se eu precisar do INSS no curto prazo, talvez ele me atenda. Uma pensão por morte, uma aposentadoria por invalidez. Então é sempre importante estar de olho nesse tipo de situação. Ainda mais se a pessoa não tiver nenhum tipo de investimento, uma previdência privada ou um seguro privado. Se não tiver nada, a alternativa mais barata é o INSS. Sim. Porque você, na pior das hipóteses, pode pagar ali como meio, 5%. Se for uma pessoa física, 11% no plano simplificado sobre o salário mínimo. E se acontecer algo, você vai ter de renda em qualquer benefício do salário mínimo. Então, é um seguro que, para fins de salário mínimo, vale. Sim. Eu vejo que a média salarial do brasileiro ela é muito pequena. Né? Não estou considerando as pessoas que ganham acima de 5, 10 mil reais. O pessoal que ganha ali em torno de 3 ou menos. A gente sabe que o custo de vida no Brasil ele está encarecendo cada vez mais. Ela é muito, a média salarial é muito baixa. Nós temos uma quantidade sem número de pessoas vivendo na linha da pobreza, que vem diminuindo, mas que não deixa de ser um número preocupante. E aí são essas pessoas que mais precisam do sistema. E uma coisa que a gente tem observado também é, se for trazer, a gente sempre diz, mas não sobra dinheiro pro trabalhador pagar a previdência. Mas a gente viu quantas pessoas estavam se endividando com jogos de azar nos últimos meses e anos. Dos 12 milhões do Bolsa Família, 3 foram parar nas bets, né? Exatamente. E assim, eu acredito, Marcelo, que as pessoas não precisam do sistema. É o sistema que precisa das pessoas. Por quê? Nesse país que a gente vive assistencialista, né? Essas pessoas são votos para o governo que a gente sabe que exerce um comunismo aqui. Sim. Então, em troca do voto, ele dá migalha. A migalha são esses benefícios ad eternos, né? Ad eternos, e não tem criação de emprego, não tem estímulo a uma educação, principalmente a educação infantil. E também tudo isso vai gerando interferência na Previdência. Sim. Porque se tu já recebe um benefício assistencial e grande parte recebe de forma indevida, tu não vai ter estímulo para procurar nada, porque você vai se acomodar. Né? Pelo menos você falou que trabalha com rural, eu também trabalho com segurados especiais, eu também faço atendimento a eles. A gente vê que muitas pessoas de fato precisam daquele benefício, é importante demais aquele benefício, porque é a única fonte de existência daquela pessoa. Sim. Mas existe também um outro lado que é perceptível que eles possuem capacidade de trabalhar
e não fazem porque recebem um benefício. Exatamente. E aqui a gente tem que separar o joio do trigo para não ser injusto com as pessoas que de fato ali tem que ter o benefício para poder até respirar, para poder se levantar. Sim. Entende? Então isso é muito preocupante, mas infelizmente é uma política de governo e a gente espera que futuramente, de alguma forma, a gente possa ter uma evolução. Sim, eu vejo muito como um sistema de distribuição de renda que não tem intenção de melhorar, de fazer com que aquelas pessoas que estão recebendo aquela renda ingressem no mercado de trabalho. Porque o que acontece? E eu recebo muito, muito. É a maior pergunta. Se eu ficar de carteira assinada, se eu começar a trabalhar de carteira assinada, vou perder meu benefício? Vou perder meu Bolsa Família? Aí ou gera subemprego, e são pessoas que não vão estar contribuindo para a Previdência, ou não gera um emprego, que é pior ainda, ela não se emprega. Ela fica desocupada. Até, não é nem cliente, até as nossas próprias pessoas que trabalham na nossa casa, a gente já passou por isso. Só vai assinar minha carteira, porque se eu assinar eu vou perder. Então a gente lida com isso com o cliente e dentro de casa, né, na realidade ali da vida. Exatamente. São circunstâncias que precisam ser estudadas, acredito, por um governo que tem a intenção de ver uma população prosperar. A população ela vai prosperar pelo trabalho. O subdesenvolvimento, ele deixa pessoas acomodadas, alienadas. A gente já viu que não é falta de dinheiro do brasileiro. Porque se eles tinham dinheiro para tirar do Bolsa Família para jogar nas bets, eles também poderiam estar contribuindo para a Previdência, eles poderiam estar criando mecanismos de sair da situação de empreendedorismo ou de outros mecanismos de criação de renda para eles próprios e saírem da situação em que eles se encontravam, seja de miserabilidade, de baixa renda. São questões que precisam ser levantadas, acredito que dentro do próprio governo. Perfeito. A gente espera que isso mude, né? Sim. Os governos, a política, dificilmente quer que a sociedade prospere, né? A pobreza é uma forma de controle social em que o governo distribui migalhas em forma de sustento para ter um voto. Tomara que esse mecanismo um dia se finalize. Sim. Doutor, voltando lá para as alterações que nós tivemos também, há uma alteração muito que foi promovida recentemente, foi o uso da própria inteligência artificial e cruzamento de dados na prova de vida dos beneficiários do INSS. Antigamente era preciso ir nas agências ou na agência bancária para fazer essa prova de vida. Hoje em dia, com o celular, ela já faz. Só que eu vejo que na agência ainda pode ser feito e algumas agências se recusam. Eles dizem, não, você chega em casa, você faz com o celular. Como é que você vê isso? E é uma observação importante, porque foi publicada uma portaria semana passada, acho que dia 15, em que houve o bloqueio, a suspensão do bloqueio por falta de prova de vida. Então, durante 6 meses. Então, isso foi importante porque você não vai mais ter o seu benefício bloqueado caso não tenha feito prova de vida de janeiro até junho desse ano. De fato, muitas pessoas possuem um celular, mas não sabem ali manuseá-lo para cumprir essa prova de vida. O próprio acesso no portal Meu INSS já é uma prova de vida. Sim. Entende? Também tem a questão da biometria, né, que é importante. Mas falta uma série de informação. Falta informação. Às vezes uma pessoa que mora no interior do povoado, ela dificilmente vai ter acesso a essa informação. Às vezes nem internet ela consegue ter. Entende? Assim, a miséria realmente também é muito grande. A gente se depara com muitas situações nesse sentido. Ela não vai ter acesso, ela não vai nem imaginar, ela não sabe às vezes nem o que é prova de vida, se duvidar. Sim. Ela só sabe que ela tem que ir numa agência para que o benefício dela seja mantido. Ela não sabe nem que isso é prova de vida. Sim. Entende? Mas o que falta realmente é informação, é acesso. As agências bancárias, inclusive, elas estão cada vez mais reduzindo pontos de agência, né? Elas estão montando escritórios, tanto é que, assim, eu não me lembro a última vez que eu fui num banco. Sim. Né? Uma agência bancária. A minha agência nem existe mais. Então o que eu trato é pelo celular, com mensagem, né? Com o chat do aplicativo do banco. Mas falta informação, falta conhecimento também. E a gente torce para que essas medidas deem certo. Se vai dar realmente ou não, sim, só o dia a dia, mas provavelmente também muitos cortes serão feitos por essa ausência, porque a pessoa não tinha informação, teria que fazer isso.
Sim, começo de ano é muito preocupante para eles. Eles já ficam meu benefício, eu tenho que fazer prova de vida, eu não fiz a prova de vida. Quem precisa fazer a prova de vida? Qualquer beneficiário ou tem alguma restrição de só um grupo tal precisa fazer essa... Marcele, assim, eu sou muito precavido, então eu entendo que todo beneficiário já deveria fazer. Sim. Para ficar ali, porque tem muita fraude, tem muito homônimo. Então, para evitar que algo aconteça, faça a sua prova de vida, gere um acesso no meu INSS, vá no banco, olha, eu estou vivo, tá? Registra logo aí no seu sistema que eu estou vivo, para que nada aconteça com o meu benefício. Então, independentemente de qualquer situação teórica, na prática, eu aconselho que todo mundo faça. Ótimo. Eu sempre recebo muitas dúvidas. Ah, mas ela é criança, pensão por morte, BPC é criança, precisa fazer? Então, nesse caso, todo mundo precisa. Eu aconselho todo mundo fazer, porque, Sim. como eu sempre digo, da cabeça de juiz, da barriga de neném do INSS, tudo pode sair. Com certeza. Não, isso é sem dúvida. Vamos para um ponto que eu acredito que seja interessante para os próprios advogados. O que você enxerga de tendência no ano de 2025 na advocacia previdenciária? Eu entendo que a advocacia previdenciária precisa ainda explorar mais o serviço consultivo, né? Primeiro que é um serviço fundamental ao cidadão, então existe uma função social muito importante nesse serviço. É uma análise previdenciária, é um planejamento previdenciário, é um parecer jurídico de revisão de benefício, é um parecer jurídico de acumulação de benefícios, que também teve um impacto muito grande com a reforma da Previdência, lá no artigo 24, né, da Emenda Constitucional 103. Tem os benefícios por incapacidade, que vão sofrer muitos pentes finos, então a demanda judicial, o contencioso vai aumentar, as pessoas vão precisar do advogado para ter o restabelecimento de seus benefícios. Sim. Né? O próprio BPC também provavelmente vai sofrer, já sofreu no passado, né, com a questão da atualização do CAD único. Inclusive tem no portal do INSS uma possibilidade de você verificar se há necessidade de atualizar o seu CAD único. Isso aí foi legal que o INSS fez. Sim. Então é importante ter isso atualizado para que não sofra o custo do benefício. Com relação ao BPC, creio que vai crescer. Infelizmente, hoje existem muitas situações, muitas doenças desconhecidas, muitas circunstâncias que geram uma deficiência, né? Muitos vírus, muitas questões médicas que você hoje já não tem mais muito controle, né? Então o BPC, os cortes dos auxílios por incapacidade e o serviço consultivo, porque são muitas mudanças, então as pessoas vão acabar entendendo que isso vai se tornar fundamental para que ela conquiste, em especial, um benefício de aposentadoria mais vantajoso que ela tem direito. Sim, com certeza. Eu acho que planejamento previdenciário é essencial para qualquer pessoa que esteja na Previdência. Eu digo, Marcelo, que planejamento previdenciário é uma questão de saúde pública. Com certeza. Porque por trás daquele parecer que a gente faz, né, com muito carinho, muita cautela, existe uma vida. E não é só aquela vida, às vezes é a vida dela e dos familiares dela. Porque se ela não tiver ocupando a qualidade de segurada e vier a óbito, os familiares não vão nem receber pensão por morte. E às vezes é aquela aposentadoria que sustenta, né? Aquela renda que vai sustentar a família. Com certeza. Então é muito importante, como eu digo, para uma blindagem patrimonial, para uma proteção patrimonial previdenciária. Sim, o importante é estar contribuindo sempre, né? Eu vejo que às vezes as pessoas não sabem nem como contribuir, e aí entra o serviço consultivo do advogado. Do advogado chegar e falar, não, vamos sentar aqui, deixa eu te explicar. Você tem esse tipo de contribuição, essas alíquotas, e estuda, tem que ver em qual modalidade de segurada ele vai se encaixar, contribuinte facultativo, individual, explicar as possibilidades de alíquota e como pode pagar. Eu tenho diversos casos de, clientes de todo tipo de história, desde aquele que paga errado, cliente que acha que pode pagar antecipado. É o que eu mais vejo, assim, ele emite lá várias guias antecipadas, esse é o próprio carnê dele, eu não sei como é que ele consegue fazer isso, vai lá e paga antecipado. Aí eu fico vendo aquilo chegar no 15, não, doutora, mas é porque eu tinha um dinheiro sobrando, eu quis logo antecipar. Aí não, mas tá errado, não vale de nada. Aí entra naquele negócio de, se der certo, a gente tenta uma restituição na Receita Federal, né, que demora. Eu mesma tinha uma contribuição, e a minha contribuição nem foi minha, foi o contador que contribuiu errado, que entrava pelo Prolabore do CNPJ. Aí, pelo Prolabore, ele emitiu um Prolabore
com salário acima do teto e o recolhimento foi acima do teto. Às vezes a pessoa nem sabe que isso aconteceu. Aí eu solicitei já faz um tempo, acho que foi novembro ou outubro do ano passado e até hoje não está em andamento. Demora. Essas restituições pelo PERDECOMP, né, da Receita Federal, elas são bem demoradas. A gente tem muito processo no nosso escritório de restituição de contribuição previdenciária, principalmente no caso de profissionais que exercem atividades simultâneas, né? Então, vamos lá. Um médico, ele faz as consultas na clínica dele pela manhã e à tarde ele atende em um hospital. Então, se somar as remunerações dele e ultrapassar o teto, tem que fazer um corte até o teto para fins de contribuição previdenciária, mas muitos não sabem disso e contribuem no teto nas duas. Sim. Né? Quando o certo seria levar a declaração da empresa A para a empresa B com os valores já contribuídos para que seja feito o abatimento. Né? Isso acontece muito com médico, com professor, com advogado, com empresário. E essa questão do prolabore que você bem citou, os advogados precisam tomar muito cuidado com isso. Sim. Porque o advogado que está submetido ao regime de tributação do Simples Nacional, existem duas soluções de consulta da Receita Federal, a 120 de 2016 e a 79 de 2021, que obrigam ele ter um prolabore definido, nem que seja de um salário mínimo. Sobre esse prolabore, o advogado vai pagar 11% de contribuição previdenciária e a empresa vai, de cota patronal, pagar 20%. Muitos advogados não estão fazendo isso. Eles estão retirando a sua remuneração mediante participação nos lucros e resultados. Isso é completamente errado e não é aceito pela Receita Federal. Esses também estão em vias de receber uma cartinha da Receita Federal, porque vai cruzar os dados e aí a multa é alta, o pagamento é alto. Inclusive pode até prejudicar a continuidade da carreira dele, a depender das circunstâncias pessoais do seu escritório. Eu vejo isso muito com empresário. O advogado eu ainda não vi fazendo, não. Advogado tem muito que não está estipulando o seu prolabore, porque a Receita entende que, como é uma profissão regulamentada, tem que ter um prolabore eleito. Sim. Então, você vai eleger um prolabore do salário mínimo e o resto você tira mediante participação nos lucros. Mas tem que ter esse prolabore. Aí tem que bater certinho o meu prolabore com o que eu realmente... Eu não entendi essa parte dos lucros, porque... O que eu pago de contribuição previdenciária é o que vem da renda. Aí o lucro, ele não seria... ele iria para o imposto. Tá? Na verdade, sobre lucros, não incide imposto de renda e contribuição previdenciária. Isso. Aí não incidiria. Aí ele estaria fugindo da receita dessa forma. Isso, exatamente. Forma legal. De forma legal. Isso. Mas não pode fazer isso. Como é que isso aconteceria na prática? Eu fiquei curiosa agora. Na prática, vamos lá. Vou te falar o meu escritório. Sim. Nós somos 4 sócios. Eu fiz o planejamento previdenciário de todos nós, inclusive do nosso contador. Então, a gente tem de prolabore um salário mínimo. Sim. Sobre esse salário mínimo, é retiro de cada sócio 11%. Sim. E a empresa paga por DAF a cota previdenciária patronal. Lembrando também que, para um advogado, a cota previdenciária patronal não está inserida na guia do Simples Nacional. Ela é paga em apartado, em DAF. Sim. Então, eu tenho que ter esse prolabore no salário mínimo e o resto da minha remuneração eu retiro mediante participação nos lucros e resultados. E sobre esse PLR, não incide contribuição previdenciária e nem imposto de renda. Sim. Entende? Aí a gente consegue diminuir a carga tributária com o prolabore no salário mínimo. A minha dúvida é, como é que isso geraria uma notificação da Receita? Isso geraria se o advogado retirasse tudo mediante PLR e não tivesse um prolabore definido. Entendi agora. Entendeu? Entendi. Não, a minha dúvida é que eu pensei, não, o problema devia estar em tirar em PLR. Não, o problema é não ter um prolabore. Ah, tá ótimo. Não, porque eu vejo muitos advogados, na prática, ele confunde tudo. Ele não sabe o que é o dinheiro dele, ele não sabe o que é o dinheiro do escritório, usa tudo ali. E muitos nem têm CNPJ, que já começa um pouco difícil, né? Recentemente a gente teve uma alteração de fiscalização do PIX. Ia passar algumas informações serem enviadas, o que chega a ser um pouco polêmico. Tem gente que entende pelo bem, tem gente que entende pelo mal, né? Mas de qualquer forma, se é uma informação que está indo para a Receita, ela está vendo quanto é que você está recebendo ali, principalmente um banco como o Nubank, os bancos digitais que precisariam informar. Eu já tive a oportunidade de conversar com o professor Ivan Kertzmann, né, que é muito conhecido no direito previdenciário. Eu vi a palestra de vocês, excelente. Né, inclusive a gente participou de um programa e eu conversei com ele, né, em off. E essa questão da Receita,
né? Ele é auditor. Essa questão da receita, existem casos em que a receita vai ter o mesmo gasto de energia para recuperar 100 milhões e o mesmo gasto de energia para recuperar 1 milhão. Então eles vão optar em recuperar os 100 milhões. Essa questão do advogado que não tem o Prolabore no Simples Nacional, da pessoa que recebe 5 mil reais e não paga o INSS, isso ele me falou que é uma questão apenas de apertar um botão. Ele clica no botão e ele consegue pegar todo mundo. Só que ele não vai apertar nesse botão porque ele tem um outro botão que vai gerar 100 milhões, né, de busca ali. Sim. Mas está todo mundo no risco. A tendência é, com a IA, com automações, uma hora ou outra vai ser todo mundo que não está blindado ser pego. Sim, eu acho que isso serviu mais como um alerta para quem estava muito na informalidade. E eu chamo a atenção, eu tenho muitos colegas na informalidade, muitos. Assim. É normal, assim, eu comecei a advogar ainda na faculdade em 2008, quando eu abri meu escritório. Sim. Eu era estagiário de mim mesmo, né, dos meus sócios. Então, assim, a gente sabe que a advocacia, ainda mais nós, a gente não tem padrinho, a gente não tem esquema, tudo que conquistamos foi da nossa luta diária. A gente sabe que no início, você está querendo seu lugar ao sol, dificilmente você vai pensar em pagar INSS. Você quer ter aquele dinheiro para pagar suas contas do mês e que o seu escritório possa funcionar no mês seguinte. Exatamente. Então, a gente sabe que realmente é muito difícil. Mas, assim, o ponto que eu chamo a atenção é que pode se tornar mais difícil se vier, às vezes, uma multa, uma notificação, porque vai comprometer ali todo o seu orçamento. Então, é melhor pagar um pouquinho e ter segurança que você não vai ter uma surpresa negativa do que estar submetido a esse risco. Sim, porque aí não vem só a notificação da Receita, precisa pagar INSS. Se eu estou auferindo renda, em razão do meu trabalho, eu tenho que pagar INSS, é obrigatório. Exatamente. Aí cairia no imposto de renda para pessoa física, 27,5%, e mais a contribuição previdenciária, lá nos 20%, como autônomo. Então... no caso do autônomo, pessoa física, tem opções, né? Ou ele vai pagar 20% sobre o que recebe por mês, limitado ao teto do INSS, que em 2025 está 8.157,41, foi alterado agora. Ou ele pode optar pelo plano simplificado, de 11% sobre o salário mínimo. Este plano tem algumas restrições, você não pode ter acesso às aposentadorias por tempo de contribuição e nem averbar a certidão de tempo de contribuição de um regime em outro, a não ser que você complemente de 11% para 20%. Mas normalmente quem opta por esse plano não vai ter essas circunstâncias, ele vai esperar para se aposentar por idade. Então esse cidadão estaria blindado. Sim. Entende? Porque ele poderia ganhar 1 milhão por mês, mas ele paga os 11% sobre o salário mínimo, é uma opção. Ele vai estar blindado. Só uma dúvida, os 11% eles são opcionais, ainda que eu ganhe muito bem. Mesmo sem essa questão de PLR, de Prolabore. Isso, autônomo, pessoa física. Pessoa física. O PLR que eu me referi foi ao advogado que já tem o Simples Nacional, CNPJ, pessoa jurídica. Perfeito. É importante. E aí, no caso, também tem o MEI, mas o MEI ele o advogado não pode ser MEI, né? Sim. O advogado não pode ser MEI, é uma profissão intelectual, então não está na lista de quem pode ser MEI. Então, eu digo na questão das outras profissões. Sim, as outras profissões poderia ser o MEI, que aí você vai pagar os 5% sobre o salário mínimo e mais ICMS ou ISS, a depender da sua atividade desenvolvida. Uma coisa, eu gostei muito do seu post sobre isso, que era uma dúvida que eu tinha durante anos e resolveu ali com aquele post, que foi sobre, fui MEI por um tempo, depois de um tempo melhorei de condição de vida contribuindo os 11%, aí depois minha renda aumentou mais ainda, fui para os 20%. Na hora de me aposentar, eu tenho que complementar tudo, eu não complemento nada, deixo como tá, como é que funciona essa complementação? Se for uma aposentadoria por idade, não vai precisar complementar. Sim. Não vai precisar complementar. Se for uma aposentadoria por tempo de contribuição, vai precisar complementar o período de MEI de 5% para 20% e o período de 11% para 20%. A questão da postagem também trouxe uma referência às atividades concomitantes. Então, vamos lá. Eu sou MEI e sou empregado. Uma pessoa que ela trabalha numa empresa e ela criou uma MEI para vender perfume, né? Então perceba que ela está em dois lados opostos, um plano normal do empregado e um plano simplificado do MEI. Sim. O post foi, ela pode somar os salários de contribuição para ter uma renda maior quanto à apuração do cálculo do benefício, ou para que ela some, ela precisaria complementar
as contribuições do MEI de 5% para 20%. Para o INSS, tem que somar. Para o INSS, tem que somar. Na legislação, não tem nada claro sobre isso. Justamente, que era a minha maior dúvida. Eu buscava em todo canto e não tinha ninguém para falar sobre. Entende? Na legislação é em aberto. Então, judicialmente, você pode questionar. Aí você pode questionar. Entendeu? Para pedir uma revisão de benefício de quem não teve o somatório correto das suas atividades, dos salários de contribuição, das remunerações das atividades no momento do cálculo do benefício. Sim. Isso é muito interessante, principalmente quando a gente fala de planejamento previdenciário. Porque na aposentadoria a pessoa já chega ali com a carta de concessão dela. Muitas vezes foi lá, viu que a calculadora deu tempo, deu entrada ela mesma lá, ou ela foi numa agência, pediu para alguém dar entrada para ela. E aí veio, ela achou que estava muito baixo, porque ela pagou muitos anos, pagou muito alto, e depois pagou com o MEI, e aí teve toda aquela confusão. Mas quando a gente fala em planejamento previdenciário, às vezes fica obscuro, né? Essa era a minha dificuldade. Às vezes eu tenho casos de clientes que tinham MEI e trabalhavam para o plano de saúde, e aí tinha os 20% do plano, que o plano pagava como contratando, a contratação, prestador de serviço, 20% do plano mais o MEI. Aí meu Deus do céu, como é que eu calculo aqui? Não tem nada falando, eu vou somar. Mas por via das dúvidas eu mando complementar, porque é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Eu sempre orientava que complementasse. Para fins de INSS a conduta está correta, sim. Sim. Ah, pois excelente. Doutor, você gostaria de fazer algum acréscimo sobre as relevâncias de 2025 para o INSS? O que você acha relevante? O acréscimo que eu faço a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo e a toda a sociedade é que busque educação previdenciária. Eu falo isso nas minhas redes sociais todos os dias. Busque educação previdenciária, busque conhecimento, busque entender um pouco mais sobre sua vida previdenciária. Acesse o seu extrato CNIS mediante o portal Meu INSS para saber se as suas remunerações estão lançadas, se o seu vínculo foi lançado de forma correta. Né? Porque a gente atende muito cliente, doutor, eu trabalhei lá em 1990. Tem alguma prova? Tem um estado da FGTS, no imposto de renda, tem uma foto, tem um ponto de assinatura de entrada, não tem nada. Então, às vezes a gente não consegue aposentar aquele cliente por ter faltado 2, 3, 4 anos. Né? Eu me recordo muito, na época em que a revisão da vida toda, tese que caiu, né, pelas ADIs 21, 10, 21 anos, estava em voga, eu fiz muito parecer, né, de viabilidade jurídica do pedido de revisão. E muitos pareceres apontavam como negativo, ou seja, não era possível. Por quê? E o motivo da renda mensal ter sido baixa é que em 2015, na época do governo Dilma, houve a implementação da regra dos pontos, em que se você, ao somar tempo de contribuição e idade, alcançar determinada pontuação para a mulher e para o homem, o fator previdenciário, que é um redutor de benefício, era eliminado do cálculo. Então tiveram muitas pessoas que, se tivessem esperado 1 ano, 2 anos, 3 anos, elas iam alcançar a pontuação e teriam uma aposentadoria 30%, 40%, 50% a mais. Ou seja, por falta de educação previdenciária, elas ingressaram com o pedido de aposentadoria, foi concedido. Sim. Porque o INSS não faz planejamento previdenciário. O INSS não vai falar, olha, Marcele, você pode se aposentar hoje, você vai receber R$2.000, mas se você esperar 1 ano, você vai receber R$3.000. Financeiramente falando, é óbvio que é muito melhor. Sim. Então o payback ali é talvez menos de 1 ano, né, de você esperar para se aposentar com 3 e 2. Então a educação previdenciária, a busca pela informação. E outra coisa também, é importante também não se vincular a Google, a YouTube, a ChatGPT, porque tem muita coisa errada ainda nesses sistemas. Com certeza. Falou agora sobre as pessoas que se esperassem 1, 2 anos aposentariam melhor. Eu lembrei de um caso que eu tive de parecer de revisão. E sabe aquele parecer... Eu fico muito triste quando eu tenho que dar um parecer desse e explicar para a pessoa que, se ela tivesse esperado um pouquinho mais... Me dói o coração, porque eu sei que ela não sabia daquilo. E ela foi guiada pelo simulador do INSS, que é um simulador que não é confiável. Porque ali não estão sendo considerados todas as remunerações, não estão sendo consideradas todos os vínculos que a pessoa pode ter. Ali está sendo considerado o que o INSS está vendo naquele instante, que não necessariamente é o que a pessoa tem na vida toda dela.
Às vezes na carteira de trabalho dela tem mais. Às vezes a gente tenta salvar alguma coisa se ela juntou a documentação certa no processo administrativo. Porque às vezes ela dá entrada e ela não junta. E ela recebeu o benefício. E tem mais, se você recebe benefício, você não pode. E você está concordando com aquele valor, com aquela regra. Aí tem que ter todo um cuidado na revisão. Revisar é pior do que planejar. É verdade, revisar é pior do que planejar, que você tem que ali buscar a agulha, né, no palheiro. Um outro ponto de atenção também é que o salário mínimo foi alterado, né, para 1.518. Então as competências de janeiro, principalmente aí dos autônomos, contribuintes individuais, que pagam ainda mediante carnê, né, que ainda tem, Sim. não pagam a seção do meu INSS. Atenção no preenchimento, porque já tem que colocar 1.518. Essa competência de janeiro vence dia 15 de fevereiro. Então ter atenção com o valor e com a data de pagamento, pois isso pode interferir. Então é importante essa educação previdenciária, o conhecimento, a busca pela informação, porque eu me deparo muito assim com pessoas que realmente, doutor, eu imaginava que eu ia receber tanto, mas infelizmente não tem o que fazer. Tem muitas pessoas que também, de uma forma às vezes pela desinformação, começam a pagar o INSS sem nem saber como vai interferir. Então eu já recebi casos, por exemplo, doutor, meu contador me mandou pagar os últimos 3 anos de teto. Eu paguei tudo salário mínimo. Eu falei, a senhora vai receber salário mínimo, porque essa regra de ser contabilizado os últimos 3 anos acabou em 99, com a lei 9876 de 99. Sim. De lá para cá, depois foi 80% salário de benefício, agora 60%. Então, é uma mistura que é feita pela média das contribuições totais e não por determinado período. Então, esse pagamento de 3 anos no teto não vai gerar nada, porque quando elas forem somadas com 30 anos de salário mínimo, vai dar salário mínimo, por mais que eu possa descartar os menores salários de contribuição, desde que mantenha os requisitos para o benefício. Então, assim, o planejamento previdenciário é um xadrez, um jogo de xadrez, é uma cirurgia previdenciária. Com certeza. E cada informação, cada detalhe pode fazer uma diferença substancial na vida do nosso cliente. Sim. Só quem se deu bem foi a galera do Milagre da Contribuição Única. O Milagre da Contribuição Única, né, que acabou em 4 de maio de 2022. Sim. Aquele pessoal ali queria ter me aposentado nessa época. Quem já tinha ali os 15 anos, né, e a idade ou o período de contribuição que talvez conseguisse ali de alguma forma descartar algo, foi principalmente na posterior por idade, né, que era mais fácil de coincidir os requisitos. Sim. Se deu muito bem. Já tem um projeto de lei agora, desde 2023, do Paulo Paim, querendo renascer a desaposentação. Eu acho interessante. Ou seja, se eu me aposentei aqui com X, depois eu continuei trabalhando, né, e a gente sabe que depois que você aposenta, volta a trabalhar, tem que pagar a contribuição. Sim. Certo? Eu posso incluir essas contribuições na minha antiga aposentadoria, para que, fazendo um recálculo, eu tenha a oportunidade de receber mais. Né? Mas eu acredito que isso não vai passar, porque o STF já decidiu outrora que não era legítimo, assim como a reaposentação também não é legítima, então eu creio que não vai passar essa situação, porque também torna o sistema muito inseguro. Sim. Eu cheguei a dar uma lida, ele dava uma sugestão de que a pessoa poderia tentar se reaposentar 2 vezes, que é o que acontece com o pessoal que recebe o benefício e acha que depois continua trabalhando e vai dar uma melhorada. Não pode. Não pode. Aí eu dei uma lida nessa sugestão. Eu achei interessante porque ela estimula que as pessoas continuem trabalhando. Eu tenho muitos casos de clientes que eles não sabem disso. Eles acham que se eles aposentarem e continuarem trabalhando, eles não precisam mais contribuir. Inclusive servidores públicos. Alguns têm que sair por determinação recente, mas tem alguns antes da reforma que continuaram trabalhando e eles acham que eles não precisam mais. E precisa continuar. Por quê? Se a atividade tem que contribuir. É a regra. Doutor, nós agradecemos muito a sua participação. Peço desculpas pela ausência da doutora Laila. Ela está sempre aqui. Hoje eu que assumi o lugar dela, mas por questões de saúde ela não pôde comparecer. Então nós agradecemos muito. Foi uma exposição brilhante. Eu acredito que tanto os nossos clientes finais quanto advogados estarão muito satisfeitos ao assistir esse episódio. Eu que agradeço, Marcelo, pela oportunidade. Foi muito bom. Eu nem percebi que o tempo passou, né? Porque quando a gente fala de previdenciário, a gente fica muito feliz, né? Traz muito entusiasmo, né? A matéria, a gente sabe o quão é importante para a sociedade e que a doutora Laila tenha uma recuperação plena e fique boa o quanto antes. Agradecemos. E encerramos hoje mais um episódio do Pode Processar. Aguardamos vocês no próximo episódio.